Pois bem, conforme o que a gente estava dizendo no vídeo anterior, né, a gente estava pegando o gancho ali de uma expressão do Platão que considerava a filosofia como desenvolvimento, né, do saber em benefício do homem. Então, mais especificamente, nós podemos conceituar a filosofia então como sendo aquela reflexão radical e de conjunto sobre os problemas da realidade que a realidade apresenta, no caso do campo do saber, que já tinha sido referenciada anteriormente. Filosofia da educação, então, não seria outra coisa senão uma reflexão radical e rigorosa e de conjunto sobre o problema da análise que a educação apresenta, conforme o Saviani. E aqui a gente retoma aquele pensamento que, inclusive, vou citar o nosso renomado Mário Cortella, aí, né, o Sérgio Cortella, que ele diz o quê? Como que se faz uma coisa continuamente sem que se tenha o resultado esperado, e como esperar resultado diferente se eu faço sempre a mesma coisa? Então, né, nas praxes de educação, há que se refletir sobre essa epistemologia do fazer, né, sobre os postulados desse fazer, e buscar o quê? Fazer de maneira diferente para que se tenha um resultado diferente, né? É o que o Cortella sempre coloca. É certo que, de acordo com os dados que a gente produziu e com a análise, se percebe que o resultado não está sendo alcançado, para que então manter-se naquela mesma metodologia, sendo que pode-se inferir, de acordo com essa análise, de que essa prática não nos leva a um resultado. Aí há que se pensar em quê? Em transformar a metodologia, né, flexibilizar essa metodologia em busca desse resultado, ou seja, mudar. Não há que se pensar em fazer a mesma coisa e que vai dar um resultado diferente, né? Então, essa inferência, né, que a filosofia nos dá, que é aquela possibilidade de analisar, né, através dessa análise, estudar a história, os fundamentos. Através dessa análise, a gente consegue inferir, e se nas nossas inferências ela nos leva a um pensamento de que esse objetivo, esse problema da educação em alcançar o aprendizado não está sendo pontuado, então há que se pensar em fazer diferente. Então, de acordo com Saviani, a tarefa da filosofia da educação é oferecer aos educadores um método de reflexão que lhe permita encarar o problema da educação, né, penetrando a sua mais profunda complexidade e trabalhar ali, né, nas suas entrelinhas, a fim de entender esse processo e ressurgir com algumas soluções. E podem ser diferentes soluções, né? Aqui se taxa o quê? Que um estudo de um processo, que em cima de um estudo de um processo, não quer dizer que você vai achar a solução melhor, ou uma só solução, ou só soluções boas. De repente tem as soluções péssimas, mas são soluções. Caberá o quê? Em diferentes momentos também estudar essas soluções, ou as práticas dessas soluções, a fim de também otimizar, a fim de também propor novas soluções a partir daquelas, né? Então, essa reflexão ela precisa ser feita, esse estudo sobre o problema da falta do alcance do objetivo, que é o ensinamento, e o ensinamento emancipatório, como a gente tinha dito, né? É a essência do que é estudado aqui. E a proposição, claro, a proposição de soluções para este problema. Então, a nossa educação tem sido pautada, de acordo aqui com alguns pensamentos, pautadas no princípio do silêncio. Aí eu volto a repetir o Cortella. Como que a nossa educação pautada no princípio do silêncio, da observância, do autoritarismo, né, são as condutas que essa educação veio há anos praticada, e se a gente está entendendo que esse mecanismo não tem surgido efeito, o interessante seria o que então? Seria uma alteração, né? Então, como que um resultado dessa prática, como que com o resultado dessa prática espera-se um cidadão crítico, atuante, participativo, honesto, solidário, criativo e humano?
né? Então, pautado no silêncio, certamente eu não vou conseguir se pensar, então, em transformar essa metodologia, essa praxis educacional aí, né? Nos saberes necessários para a prática docente, Paulo Freire já nos ensinara, né, que num processo de, por exemplo, saber falar e escutar, né, saber falar e ouvir, ela é assumida com rigor em relação ao tempo que o sujeito fala, escuta, e um sine qua, que é a comunicação do diálogo, né? No primeiro sinal, um primeiro sinal é da necessidade de se dizer a palavra, além do que o direito de se dizer, mas também o gosto pessoal profundamente respeitável de se expressar. Então, nesse aspecto de comunicação, que é um dos fatores, inclusive estudado lá no português, pela comunicação, o emissor, o receptor, a mensagem, esse é o canal que hoje o professor tem para se fazer a transferência de informação, a transferência conteudista, que deverá ser aquele conteúdo assimilado, mas para que o indivíduo criticamente possa ter seu individualismo a respeito daquele conteúdo, né? Ter um senso crítico e reflexivo a respeito daquilo. Para Gadot, a gente percebe que ele demonstra que o lugar da escola não está mais sendo propício a esse diálogo, a esse fator comunicação. E se eu não estou conseguindo esse fator que, a princípio, é essencial, né, para a educação, veja bem, como eu poderia transmitir uma informação sem garantir, por exemplo, que para quem eu destino essa mensagem ou esse conteúdo está ao menos me ouvindo e me entendendo, né? Então, são questões pertinentes a esse fazer, né, a praxis pedagógica. Com o desenvolver de um diálogo, por exemplo, numa sociedade de conflitos, é uma questão. Como desenvolver, né, um diálogo em uma sociedade de conflito? Qual o papel do educador crítico nessa sociedade? Então, são questões que a filosofia, ela pontua no intuito de nos trazer uma ferramenta, né, de constituir uma ferramenta para que a gente melhor pratique a nossa tarefa no intuito de conseguir melhor o objetivo da educação. Ora, se nós nem entendemos como fazer, como eu vou fazer corretamente, né? Então, é basicamente isso que os autores defendem nesse ponto de vista aqui. Crítico e revolucionário é o seu papel, o papel de educador. O papel, então, é incomodar e não ser passivo, pautado na metodologia do silêncio, como falado anteriormente. Então, o papel é incomodar, perturbar. A função do pedagogo parece ser esta. E a contradição, claro, mas, na verdade, como influenciar um indivíduo a ser inquieto, a ser reflexivo, se eu mesmo não sou, né? Na verdade, eu não vou ter entendimento e ferramentas suficientes, né, para causar essa inquietação no outro indivíduo, que é instrumento necessário para atentar, né, para atinar na verdade, para se dar esse despertar crítico, esse pensamento necessário. As contribuições filosóficas. Aqui nós temos o próprio Paulo Freire, o Gadot, Demeval, que trazem para esse conceito de filosofia o quê? O significado da formação como concepção de uma educação ou como um ato político de transformação e de realidade social. Então, aqui já se entende que toda uma realidade social, um ambiente externo, ele pressiona o indivíduo, que o professor ele tem que ser capacitado para causar, para ser aquele estímulo inquietador que force o indivíduo a ser um ser pensante em diferentes situações. Nós temos, por exemplo, o José Carlos, que ele fala sobre o monopólio do conhecimento. Ele fala que o monopólio do conhecimento é o fator que contribui para a manipulação
para a manutenção de uma estrutura social. O que quer dizer isso? Que se um único cara ele é portador do conhecimento, aqueles outros podem ser manipulados, né? Então, aqui eles apregoam exatamente o que? A difusão do conhecimento. Quando o cara tem conhecimento e consegue refletir criticamente sobre ele, ele deixa de ser manipulado. No caso, empresas costumam fazer isso muito, né? Manipular a informação ali, às vezes em forma de uma patente de um produto, e ela manipula o mercado. E ela acaba sendo. As outras não têm pé de concorrência com ela, porque ela é detentora, né? Monopoliza esse conhecimento, guarda para si. Outras contribuições são, por exemplo, como do Libânio, que fala sobre o domínio do conteúdo científico, né? Ele fala que o método de estudos e habilidades, raciocínio científico, ele propicia esse crescimento do aluno. Ele incentiva, ou seja, quando você tem contato com matérias, né, na qual você tem possibilidade de fazer reflexões sobre elas, na verdade, é diferente de ser bombardeado por informações, como antes eu tinha dito, como é o caso do WhatsApp, né, e outras ferramentas aí, que o número de informação são meio que deliberados e as verdades dessas informações também. Então, mas você ter contato com a gama de conteúdos e poder fazer uma releitura de repente desses, eles são incentivos para você ser uma pessoa pensante. Na verdade, imagina, você é abordado por alguém a qualquer momento, mas você entende um pouquinho sobre todo e qualquer assunto e tem uma visão a respeito dele. A gente dizia que o Libânio fala que o contato com diferentes áreas, com muitos conteúdos e muitos conceitos, ele é libertador. Constitui-se, na verdade, de método de estudos e de habilidades, né, e de hábitos que despertam raciocínio, né, em outras palavras. O que ocorre? A gente dizia que uma pessoa que tem contato com diferentes áreas, faz uma leitura, por exemplo, ele será uma pessoa capaz de, ao se deparar com um debate ou uma pergunta sobre qualquer assunto, ele saberá dizer sobre aquele assunto. E detalhe, ele saberá ter uma visão, que aquela individualidade que a gente antes tinha dito, né, a respeito daquele conteúdo. Então, ele tem um pensamento crítico, ele acabou tendo o quê? Ele acabou tendo uma visão crítica sobre um conteúdo, significa que ele foi educado emancipatoriamente, então ele consegue avaliar, né? Avaliar, tudo aquilo é verdade, ou mas caberia mais alguma coisa, ou deixou de se falar isso, né? É uma coisa muito interessante. Então, esse é um fator da não alienação. Vale lembrar também, né, que um dos conceitos pontua bastante que a educação emancipatória, ela tem que capacitar o indivíduo para uma luta constante contra a manipulação. Então, significa dizer o quê? Ele tem visão, ele absorve os conteúdos, ele sabe pensar a respeito e sabe levantar um pensamento crítico. Então, ele não vai aceitar mais deliberadamente todo e qualquer assunto como sendo verdade absoluta, né? Então, ele tem uma individualidade, né, que é o quê? Um senso crítico a respeito do que se ouve, ou do que se lê, ou do que, né, do que se propõe, mesmo que seja um discurso, uma oratória que assiste, né? Temos também a contribuição de Saviani, que desde a década de 70, até foi um dos pioneiros, né, nesse problema de objetivo e meios de educação, né? Sua teoria sobre a curvatura da vara, por exemplo, é um assunto importante, viu, para quem quiser, né, fazer um outro estudo, complementar os estudos. A teoria do Saviani, lá da curvatura da vara, agregada aos pressupostos da pedagogia, é uma coisa muito interessante de se ler. E ele diz que o quê? Na verdade, essa teoria causou várias discussões no âmbito acadêmico. E o que ela propõe? Que, por vezes, através da pedagogia do conflito, a gente tem que considerar a prática e a teoria. E que isso nos demonstra uma construção histórica e de ideias.
né? Logicamente, todo um saber, ele tem seu histórico também, como que ele desenvolveu e tudo. Então, na verdade, ele propõe que o que se propõe como conteúdo, ele também tem a possibilidade de ser praticado ou testado e validado. E com isso, nós vamos conseguir uma maior veracidade da informação, pautando aqui, inclusive, um conceito muito interessante da filosofia, que é a da verdade fragmentada. Então, existem teorias da verdade deflacionária, por exemplo, que estuda essa questão de que nem tudo é verdade, ou que pode ser verdade num ponto ou outro. E aí, linkando a teoria com a prática, a gente poderá ter mais confiabilidade daquilo que a gente propõe, né? Porque são verdades possíveis de ser testadas e o cognitivo desse conjunto fica muito melhor.